Pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa atualizações de leitura. Esse ano eu estou me comprometendo a tentar gravar todo mês, se não de 2 meses, mas mais de todo mês, falando sobre as minhas leituras do ano de 2026. Por quê? Eu amo falar. E no Instagram eu percebi que eu não estava falando muito das minhas leituras que eu estava fazendo no mês. E eu tenho opiniões de vários livros que eu poderia ter falado e gravado em algum lugar. E eu acabei não gravando. Estou aqui, acabei de chegar do trabalho. E eu falei assim, cara, eu vou gravar logo hoje, porque senão eu vou esquecer de gravar o vídeo e vai ficar por isso mesmo. De enrolação, se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa um apoio, bote um comentário, curta o vídeo, se inscreva no canal, porque eu vou adorar saber o que vocês estão achando. E se você leu algum desses livros, também comente, porque eu quero saber a opinião de vocês, porque minha opinião não é universal. Enfim, é isso. Vamos falar dos livros? Esse ano, eu estou anotando tudo num journal. Acho que eu não sei se eu falei em um vlog, mas não sei se eu falei em algum lugar. Mas eu tô anotando tudo num journalzinho, então estão aqui leituras, filmes, livros, filmes, livros e tudo mais. Então eu tô anotando nesse caderninho. E aí eu tô fazendo um negocinho bem bonitinho, gente, que no começo não ficou muito bonitinho, que é fazer com os livros. E depois eu mostro pra vocês, porque tá faltando um aqui. Ao todo, em janeiro, eu li 8 livros. Eu achei bem surpreendente, porque pela minha meta de leitura dos outros anos. E eu posso dizer pra vocês que todo começo de ano, gente, eu tô pegando promoções de Kindle Unlimited. Então eu peguei uma promoção agora de 26 de janeiro de R$ 2,99. Então, aproveitando pra ler bastante. Mas enfim, esse mês eu li 8 livros, 4 deles foram físicos, 3 eu tenho na estante, 1 foi físico, mas foi emprestado, e 4 lidos pelo Kindle. Então vamos lá, vamos começar pela ordem cronológica. O primeiro livro que eu li esse ano foi Corajosas 2, e esse foi o primeiro livro que eu comecei realmente no dia 1º. Não, Deixa Nevar eu comecei dia 1º também, eu comecei na madrugada, mas esse eu comecei dia 1º e terminei no dia 4. E são... o que é o Corajosas? Corajosas são livros para meninas cristãs e que conta a história das princesas repaginadas. Agora tem das princesas, mas também tem das vilãs, que eu achei super interessante. Então, temos 4 contos. Vamos lá. O primeiro conto é da Aurora, Bela Adormecida, escrito pela Thaís. O segundo, da Mulan, escrito pela Maria, que o nome dela aqui é outro nome, é Lana. Da Ariel, ou Ariela pro livro, que é escrito pela Kariane, e a Rapunzel, ou a Rachel, que é escrito pela Arlene. Então, o que vai contar essas histórias? O que eu percebi de diferente nesse livro para o primeiro é que, assim, eles têm a pegada de mostrar para as meninas que elas são amadas, que elas devem ser corajosas. Eu acho isso lindo, e eu acho que se você tem uma filha pré-adolescente, assim, eu tô lendo com os meus 20 anos, 18 e 20 anos, né, que foram as idades respectivas que eu li, mas assim, eu super amaria ler na época que eu ainda sou doida por princesa, tá, gente, mas na época que eu fiquei fascinada em saber dos contos de fadas, que foi lá pros meus 11, 12 anos. Então, se você tem filhas na cidade, eu acho que essa é a deixa. Por mais que esse livro ele fale para todas as meninas cristãs, porque ele é muito bom e ele vai falar muito sobre identidade. Esse aqui eu senti essa pegada mais forte sobre identidade do que no primeiro, apesar do primeiro ter muito sobre isso. Só que o primeiro ele tem um mais linear sobre luto, e eu acho também maravilhoso, mas esse aqui me pegou muito mais. Eu me peguei muito mais envolvida nos contos do que o primeiro. Apesar de que no primeiro eu tenho um favorito, que eu sou apaixonada, que é o da Ela, e eu quero reler. Mas enfim, vamos contar o que fala cada um, né? Então vamos lá. Flores no Deserto vai contar a história da Aurora. A Aurora, ela é uma menina que os pais são divorciados. O pai decidiu abandonar a casa. A Aurora, ela tá viajando com a mãe, indo pra casa da avó e das... E aí, nesse meio tempo, antes dela ir pra essa casa da avó dela, ela tinha marcado um encontro com o pai dela, de se encontrarem. O pai dela literalmente caga, não fala nada
e não aparece pra buscar ela pra esse passeio entre eles dois. E a Aurora, ela sente muita falta do pai dela, porque eu falo muito sobre isso, de paternidade, esse conto. E cara, gente, assim, acho que todos falam muito sobre paternidade, mas esse sim é escancarado, escrachado. E aí, ela vai pra essa casa da avó há muitos anos, todo verão ela vai. E ela tem um melhor amigo, que é o Felipe. E aí, a querida, gente, calma, que o romance é uma fofura, mas ele não é. Os contos não são focados em romance, isso que eu acho incrível. Mas aí, num belo dia, o Felipe, ele tá trabalhando, ele fez 18 anos, então ele tá trabalhando na loja do pai dele. E aí, ela vai encontrar duas meninas no terreno lá da avó dela. E essas duas meninas são as típicas patricinhas mimadas, são as típicas queridas que não tem que fazer nada da vida e tudo elas acham que é status, redes sociais, postagens, seguidores, garotos e tudo mais. Típico adolescente. Tipicamente adolescente, gente. É total fase. Enfim. E ela vai acabar sendo amiga dessas meninas. Só que essas meninas são as amizades falsas. Vocês vão ter que ler pra saber o que vai acontecer nesse conto. Mas eu digo, ele me ensinou muito pra gente saber como escolher as nossas amizades. Eu acho que um adolescente irá amar, porque nessa fase da vida a gente fica com a cabeça meio confusa, né? Fica com vários parafusinhos soltos. E é muito bom saber que a gente não precisa mudar a nossa essência por causa de outra pessoa. A Lana é uma menina que ela, por muitas das vezes, ela não se encaixa em diversos locais e lugares, porque ela é uma chinesa, ela é descendente chinesa e a mãe dela já faleceu e ela não sabe da cultura chinesa da mãe dela, ela não sabe dessa cultura. E aí ela vai encucar de fazer Kung Fu, porque é o sonho dela, ela quer fazer Kung Fu, ela quer estar mais perto, ela lê sobre o Kung Fu no diário da mãe dela e ela quer estar mais perto e ela vai descobrir que vai ter uma academia de artes marciais e vai ter aula de Kung Fu. E aí ela vai perturbar pra fazer essa bendita aula de Kung Fu. Entre esse meio tempo, ela vai saber muito sobre o posicionamento, de como ela se posicionar como cristã na escola e de como muitas das vezes somos perseguidos com a posição que tomamos, mas o Senhor que cuida da gente. Ai, gente, é incrível. Da Ariela, né, que é o terceiro conto da Keriane, também vai falar muito sobre sonhos. E vai falar mais uma vez que a nossa identidade não está nos nossos sonhos, que a gente precisa... muitas das vezes a gente age no impulso e tudo mais, mas enfim. Assim, mas, vamos lá. O da Ariela vai contar a história da Ariela. E ela quer contar pro pai dela, né, que ela não quer seguir a carreira que o pai dela projetou pra ela. O que foi a projeção do pai dela? Ela era uma querida, ela é uma boa nadadora e o pai dela tem, tipo, também uma academia com negócio de natação e tudo mais. E é uma academia, eu não lembro. Eu não lembro, tá? Enfim, academia. E ele quer que a Ariela seja a sucessora, que as outras irmãs não foram, e ele quer que a Ariela seja. E aí, ela não quer ser nenhum desses dois, ela quer ser bióloga marinha, mesmo que essa ideia de ser bióloga marinha pro pai dela seja muito pequeno, com os sonhos que ele sonha pra ela, com a fama que ela poderia ter como nadadora profissional e sobre cuidar da empresa dele. Então, gente, assim, e ela vai ver que, tipo assim, não é pela opinião forte e o gênio dela, sabe? Que ela vai conseguir alguma coisa. E assim, é incrível, eu chorei demais nesse conto, me senti Ariela, porque eu tenho um gêniozinho forte. Na verdade, todas elas, principalmente a Lana e a Ariela, têm um gêniozinho forte. Então eu me identifiquei demais, me emocionei, e assim, eu tava lendo voltando pra casa. Então, foi incrível. E o da Rachel, outro emocionante que eu também chorei demais lendo ele. Vai contar a história da Rachel. A Rachel é uma menina que ela ama pintar, e o sonho dela é ver os balões no céu. E, se possível, voar num balão também. Por quê? Porque o pai dela tinha feito essa viagem e o pai dela já faleceu. E aí, ela quer fazer essa viagem de balão. Só que o que acontece? A mãe dela meio que hiperprotege ela. E no aniversário de 18 anos dela, ela vai querer fazer isso. E nesse meio tempo ela vai conhecer o José,
né, que é o querido aqui, a gente tá falando, né, e ela tem um caderninho de sonhos, e ela vai conhecer o José, e eles, assim, vocês têm que ler o conto. Enfim, senão eu vou falar muita coisa. Mas o que eu posso dizer sobre esses 4 contos? São contos emocionantes, contos que são maravilhosos. O romance não é o principal pano de fundo, a gente aqui vê mais desenvolvimento das personagens, mas a gente entende, eu até coloquei na resenha que eu fiz pro Instagram, que o romance não é o foco e não precisa ser o foco da nossa vida, que muitas das vezes a gente está colocando o romance e o casamento como foco da nossa vida, e que a gente precisa esperar o tempo certo, mas enquanto não chega o interesse romântico, o interesse amoroso, a gente continua indo com Jesus e sendo corajosos e tendo a nossa identidade firmada nele. É incrível, maravilhoso, 5 estrelas, favoritado. Comecei o ano com o pé direito. É isso, é isso. Enfim, o segundo livro que eu li foi no Kindle. E ele também tá na minha meta, tá, de 21 anos. Eu nem falei, né? De 20 livros para 21 anos, Corajosos também tava. E o nome dele é Amor à Primeira Raiva. Assim, eu li muitos romances esse ano, olha, esse mês. Então, foi o que eu precisava para começar o ano mais leve e tudo mais. Raiva vai contar a história da Isabela. E a Isabela, ela é uma querida. Tô falando muito querida, né, gente? Olha os vícios linguísticos. Mas já, a Isabela, ela passou por um término meio doloroso com o querido do Nicolas Bittencourt. E aí, em um belo dia, ela vai ficar sabendo por uma ligação, enquanto ela está dirigindo, em uma ligação no Bluetooth lá do carro. E aí ela vai estar dirigindo e ela vai ficar com tanta raiva, ela vai saber que o ex dela volta pra cidade, o ex dela sumiu sem falar nada pra ela, e aí ela vai atropelar uma pessoa. Só que quem ela atropela? Ela atropela o ex dela. E aí, gente, a gente vai ver essa mistura de passado e presente. Por quê? No passado, eles se conheceram de um negócio assim muito parecido, numa situação inusitada também, que ela deu um soco nele quando eles foram sorteados para fazer um trabalho juntos, porque ele foi soltar uma cantada para ela. E o Nicolas, ele não era crente, ele não era cristão. Então ela vai botar na cabeça dela que ela precisa fazer um projeto para que ele aceite Jesus. E ela vai cismar com esse evangelismo aí. Só que ela vai acabar se apaixonando na adolescência e o querido tem um passado muito conturbado. Mas é lindo ver o quanto Jesus transformou ele no presente, entendeu? É incrível, típica comédia romântica que você só senta, pega e dá pra ler num dia, porque a escrita da Luana é incrível. Então, assim, leiam Amor à Primeira Raiva. Muito, 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 muito bom. Próximo, que eu li, que também não está aqui, mas li pelo hype, li porque lançou o filme, podem me julgar, eu também dei uma gostada, não vou contar aqui o spoiler, apesar de já saber, né, o que poderia se retratar, não por spoiler, mas porque eu peguei o plot muito rápido, porque eu achei bem previsível, que é a empregada da Frida McFadden. Acertei, acho que acertei, vou botar aqui, todos eles eu vou colocar na edição, tá, gente? Então, o que vai contar a história da empregada? A Millie é uma ex-presidiária e ela vai ter que sair da prisão, tá? Olha, maluquice. A Millie é uma ex-presidiária e ela sai da prisão com a condicional. E aí, ela saiu de um trabalho e ela precisa de um emprego urgentemente. Eita, passou um bichinho aqui. E ela precisa de um emprego urgentemente porque ela tá morando no carro e se ela não tem emprego e tudo mais, né, ela vai ficar, né, enfim, ela precisa de um emprego. E aí a Nina, ela vai, que é a chefe dela, a patroa dela, ela vai fazer uma entrevista com ela e depois ela vai chamar ela pra né, pra praticamente ser empregada. Só que a Nina começa a mostrar uns sintomas de que ela é meio maluca, sabe? Ela começa a derrubar os pratos no chão, ela começa a derramar as coisas, a Millie limpa a casa num dia, no outro dia a casa tá uma zona. E a gente vai ver o que será que tá acontecendo aqui? Por que será que ela contratou a empregada? Ou por que tá rolando essas coisas inteiras?
Gente, esse livro, por mais que eu tenha adivinhado o plot antes, eu posso dizer que eu gostei bastante, porque a história, ela me pegou de um jeito que eu não conseguia parar de ler. Eu queria saber o que estava acontecendo na história e por que estava acontecendo do jeito que ia acontecer e qual era referente ao plot que tinha. Porque eu falei, esse é o plot, mas por que tá acontecendo tudo isso e o que essa pessoa faz? Gente, eu gostei bastante, por mais que ele não é o melhor livro de suspense. Eu não leio muito suspense, não porque eu não goste, mas porque eu não tenho muito de pegar um suspense, porque eu sempre pego uns suspenses meio... Eu não gosto de coisa muito gore, muita coisa muito explícita. Mas eu gostei. Eu posso dizer que um que eu não prestei muita atenção, mas dá pra ver pelas pistas, que é um suspense adolescente, que é muito bom também, é a Academia dos Casos Arquivados. Então, eu indico vocês para ler. E, enfim, vamos lá. Qual é o próximo? Próximo que eu li foi 15 Minutos para o Pôr do Sol, da Isabela Freixo. Esse aqui também, gente, eu me surpreendi. Esse eu me surpreendi real. Por quê? Eu li esse livro... olha. Eu comprei esse livro por conta de uma promoção que teve na Amazon na Black Friday. E eu falei assim, cara, eu vou comprar esse livro porque é um romancinho e eu sempre gosto de ler romance. E os livros de amor cristão acabam sendo um pouquinho mais caros pro meu orçamento durante o ano. Então eu falei, vou comprar ele e Corajosos, né, que foi o combo dos dois. E ele foi uma baita surpresa, porque eu realmente estava precisando de um romancinho. E ele é um romance mais adulto, assim, porque ele não é adulto, ele é uma ficção cristã, né, adulto tipo hot e tal. Mas assim, ele é mais maduro de entender que Deus precisa estar no primeiro lugar do nosso coração. Enfim, vai contar a história da Mona Lisa, que ela é uma empresária de marketing, sim, contrapontos. E aí, ela é uma empresária, ela tem a sua própria empresa, só que ela vai ser traída. E aí, a querida, ela vai pra Portugal com a melhor amiga pra uma viagem. E nesse meio tempo que ela vai pra Portugal, ela vai sentir de voltar e ver as raízes e tudo mais. E num belo dia, quando ela está chegando em Portugal, a melhor amiga dela fala assim, vamos parar nesse McDonald's? Em Porto, tá, gente? Vamos parar nesse McDonald's aqui, porque eu quero comer e eu quero ver o que tem, estamos falando, tará. Só que elas têm que subir até a residência que elas estão. Enquanto elas estão indo, um carinha passa por uma vespa e atropela ela. Sim, atropela a Mona Lisa e as balas dela. E as roupas dela saem, ó. E aí ela vai achar ele muito mal educado e tudo mais, mas ela vai descobrir que esse mesmo cara é o síndico do prédio. E aí, o que vai acontecer? Um Enemies to Lovers, um Friends to Lovers, um romance maravilhoso. Se você gosta de romance... gente, e olha, que eu tinha preconceito com livros com coreano, eu confesso, porque eu acho que acabou que ficou muito exagerado essa cultura do dorama, do K-pop pra mim, e eu sempre achei meio exagerado demais, principalmente livros brasileiros com coreanos, ou com ingleses, ou com britânicos. Eu até li outro com estrangeiro, outro romance, porque eu acho que eles idealizam muito uma pessoa que não é. E depois que eu vi um episódio, tá, do meu namorado coreano, eu falei, ai gente, eu comprei esse livro, não vou gostar. Haha. Olha isso aqui. Eu amei muito, não consegui parar de ler. Foi minha leitura de feriado, maravilhoso. Leio. E aí, em seguida, eu li um também que eu amei demais. E esse é curtinho, eu li mais nos meus devocionais, em tempo, porque é livro de vida cristã. E eu vou tentar ler um por mês. Que é Plena... Eu acho que tem alguma coisa aqui? Não, tem não. É Plena Satisfação em Deus, do John Piper. E aqui a gente vai ver muito... Olha, gente, esse livro aqui foi muito favorito. E foi o que eu precisava pro começo do ano, sabe? Todos os livros que eu leio em janeiro de vida cristã me guiam pelo ano inteiro. Tanto que o meu favorito do ano foi Liturgia do Ordinário. Então, pra vocês entenderem. Mas enfim, aqui o John Piper ele vai extrair a ideia de que muitas das vezes a gente está fazendo algo por obrigação,
falando, porque Deus mandou fazer sem alegria. E Deus, ele quer a nossa alegria. Mas ele quer que a nossa alegria e a nossa satisfação estejam nele. E não em estar em estádios lotados, ou estar ganhando muito dinheiro. Aqui vai falar muito sobre o amor ao dinheiro e tudo mais. Ou não estar num casamento perfeito que a gente imagina. Mas a nossa satisfação está nele, mesmo nos problemas. Mesmo diante de coisas que a gente não acha que são grandes. Porque qualquer outro prazer seria qualitativamente insuficiente para o anseio das nossas almas e quantitativamente pequeno demais para a nossa necessidade eterna. Somente em Deus está a plenitude de prazer e prazer para sempre. Mas não é isso. Tem uma frase que ele fala assim, os nossos prazeres são insuficientes ou são míseros ao prazer que era pra gente estar buscando. E a gente está perdendo a essência porque a gente está olhando para um lado e para o outro e não está olhando para Cristo. Porque a palavra de Deus nos diz, lá, eu sempre pego essa passagem de Salmos 34, que é a minha passagem assim, que tá me guiando praticamente, né, por todos esses tempos, que é: os que olham para ti estão radiantes. Aqueles que olham para o Senhor estão radiantes. Eles ficam radiantes de alegria, porque olhar para Ele, o prazer é nele. O prazer, e aí a gente pega lá em Filipenses, o prazer está em Cristo. Cristo é o nosso prazer. Por mais que doa, por mais que a gente renuncie, a alegria não é falando severamente com a pessoa, mas a alegria é viver para Cristo de uma forma assim. Olha, enfim, ele tem quantas páginas? Aqui ele tem 101 páginas. E esse livro é um estrondo, assim, ele foi um estrondo pra mim maravilhoso. Só tenho a dizer isso. E aí depois eu assinei o Kindle Unlimited dia 26 de janeiro. E nesse mesmo dia eu li o conto extra e o epílogo, um epílogo extra também, de Amor à Primeira Raiva. Vou deixar a capa na tela. E, gente, não vou falar muito porque leu o primeiro livro, depois você lê o conto. E ele é muito fofinho, tem algumas coisas assim, é só mais um pouquinho do casal, então maravilhoso. E aí eu li O Querido, Escrito na Neve, da Thaís Bergman, que eu tinha pegado na livraria, achei interessante. E eu gosto de ler livrinhos assim só pra desopilar mesmo a mente. E o Escrito na Neve vai contar a história, eu esqueci o nome da protagonista de novo. Eu lembro o nome do protagonista, mas eu lembro dela, gente, me perdoe. Mas vai contar a história da querida. E aí ela vai pro intercâmbio, né, no Canadá. E no exato momento que ela chega na faculdade, ela vai encontrar o Justin. E o Justin, gente... lembrei, Helena. Porque eu lembrei dele falando Elina. Que ela fica falando toda hora disso no livro, enfim. E o Justin vai encontrar ela no elevador e ele vai achar ela um pouquinho irritante. Ela vai achar ele irritante, um babaca, e ele vai começar um Enemies to Lovers. Por quê? Porque ela leva um monte de peso pro elevador, e o elevador não é um elevador muito legal, e eles vão ficar presos no elevador em 2, 3 capítulos no começo do livro. E aí ela vai achar ele bonitinho, mas achar ele um babaca, e é isso, né? Esse é o primeiro momento do livro. Só que, nesse último momento que ela chega, o diretor chama ela na sala pra falar sobre o projeto, o diretor do curso dela. E ela vai descobrir que ela foi pro Canadá aceitar o intercâmbio dela por engano. Por quê? Porque ela foi chamada por causa de um jogo que ela nem ouviu falar, que foi feito na faculdade dela, e que ela estaria como uma das colaboradoras para esse jogo. E aí, ela não está. Só que em vez de ela ser sincera e falar: poxa, eu não estou, mas será que vocês podem me dar essa bolsa? Eu prometo fazer algo certo. Na cabeça dela ela vai falar: não fiz nada. Ser sincera lá com o diretor do curso, ela vai vir com essa mentira e falar assim: eu posso ajudar, ou eu posso colocar culpa que eu não sei falar inglês, né? E aí, enfim. E ela vai chegar nesse curso, né, nesse projeto, nessa hora desse projeto, e ela vai ver que quem é o instrutor do curso é o querido de Justin, que, assim, ele sabe que ela fala inglês bem, porque eles ficaram presos no elevador. E ele vai ver, ele vai sentir, vai farejar que tem algo errado. E assim,
Romance, muito bom, gostosinho de ler. Também é um livro que você não consegue parar de ler, porque a história, ela vai te pegar. Mas, obviamente, gente, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Por mais que eu leia livros de romance não cristão, é muito diferente. É muito diferente 15 minutos para o pôr do sol de Escrito na Neve. Por quê? Não julgando e tal, mas porque acaba que viram a dependência emocional os romances não cristãos. Que a pessoa fica tipo, ai, fulano é minha âncora, e blá blá blá, igual a amizade, é minha âncora. Sendo que sua âncora, meu filho, tem que ser Cristo. E aí, é o que a querida da Mona Lisa vai perceber. Só que a Helena não vai perceber isso, porque não é um romance cristão, não é uma história cristã. Enfim, é um pouquinho difícil, mas é uma história muito boa pra você, que se você estiver numa ressaca literária, ler Escrito na Neve. Aí, vamos pro último, que eu tô também apaixonada por ele, que é Projeto de Recomeço, que lançou esse mês. E eu fiquei, da Júlia Nunes. E eu fiquei completamente apaixonada por esse também, que não consegui parar de ler. Eu comecei na quinta-feira e terminei na sexta. Não, terminei no sábado de manhã porque eu não tive tempo de terminar na sexta-feira, infelizmente. Mas enfim, Projeto de Recomeço vai contar a história. Ai, gente, eu tô morrendo de calor. Muito calor mesmo. Calma. Vai contar a história da Gabriela. E a Gabriela, a gente já vê no começo do livro, um caso inusitado. Porque a Gabriela, ela vai fugir do seu próprio casamento para ir para São Paulo, para cursar o seu curso dos sonhos, que é a arquitetura. E além de cursar o curso dos sonhos dela, ela vai querer construir uma carreira em São Paulo. E aí a gente vai estar em contrapartida, na outra parte já vai ser só presente, que a Gabriela, ela está estafada, ela está com burnout. E aí, nesse meio tempo de burnout, ela vai descobrir numa apresentação, ela vai fazer uma apresentação e ela vai começar a passar muito mal. Vão levá-la no hospital e ela vai ser encaminhada num psiquiatra e vai falar que ela está com burnout. E aí ela vai voltar pra casa e vai ver o então namorado dela e chefe dela traindo ela com a estagiária. E o que ela vai fazer? Ela vai pegar as suas coisinhas e vai voltar pra sua cidade natal pra um projeto de recomeço. Gente, que livro, sabe? Esse livro também fala muito sobre colocar Deus em primeiro lugar nos nossos sonhos, porque muitas das vezes a gente está tão focado nos nossos sonhos, nos nossos projetos e na nossa fama, de ganhar o melhor prêmio e de viver uma carreira dos sonhos, e a gente não está focado em conhecer a Deus de verdade e descobrir o que Deus quer pra gente. Gente, olha, incrível, incrível mesmo. Sério, eu me senti muito tocada do que estava sendo falado e deu os nossos planos, os nossos sonhos. E em Deus, tudo vai dar certo, porque se não for aquele sonho, o Senhor vai fazer infinitamente melhor. E se não fizer também, a gente tá com Ele, então tá tudo bem. Enfim, e aí ela vai encontrar o Theo, que é o irmão da melhor amiga dela, da cidade, ex-melhor amiga. E, gente, o romance, ele é lindo. É isso que eu falo pra vocês, que é muito diferente de ler um livro de ficção cristã, você sendo cristã, e lendo um livro que não é, porque um romance que não é, porque o romance de ficção cristã coloca Deus como centro. A história é muito mais sobre o desenvolvimento da personagem, ela vendo que o romance não é tudo aquilo, mas encontrando uma pessoa que ama o Senhor e que, além de amar o Senhor, também coloca Ele como centro da sua vida, porque obviamente precisa de tudo isso, mas que se trata como Cristo é uma igreja. E é esse propósito, entendeu? Do casamento é glorificar o Senhor. Não sou casada, sou solteira, mas é isso. Enfim, esses foram os livros que eu li agora em janeiro. E me conte nos comentários se você já leu algum desses. E me fale também quais foram os livros que você leu em janeiro, se vocês me indicam, porque eu quero saber. É isso. Beijo e tchau!